Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Estamos aqui neste domingo para mais uma live na nossa EBD. Ao mesmo tempo, eu estou respondendo os irmãos aqui no Instagram. Então, se os irmãos mandarem alguma mensagem no Instagram, eu vou estar visualizando, amém? Como está o som aí? Tá tudo bem? Tá dando para ouvir direitinho? A palavra do Senhor para nós nesta manhã está no livro de Atos, capítulo 27, versículo de número 14. Atos 27, versículo de número 14. Nós vamos ler o 14 e o 15, irmãos. E nos diz assim a palavra do Senhor. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, ou nos deixamos ir à deriva, em outras traduções. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós viemos a Ti com humildade, reconhecendo perante o Senhor que somos pobres pecadores, Senhor, e que necessitamos da Tua misericórdia, que necessitamos, Senhor, do Teu perdão. Senhor, nós buscamos a Tua face, porque reconhecemos que o Senhor Jesus é o nosso único Salvador. Aquele que pode, Senhor, nos perdoar. Aquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, Senhor, para que nós possamos hoje sermos purificados. Para que possamos, Senhor, ter plena comunhão com Teu Santo Espírito. Que nesta manhã, Senhor, este Santo Espírito de Deus possa visitar os corações. Possa nos falar, Senhor, através da Tua palavra. Usa assim, Senhor, este Teu servo em Tuas mãos, Senhor. Não porque eu seja merecedor, mas usa, Senhor, para abençoar o Teu povo. Para que tão somente o nome do Senhor Jesus seja engrandecido em nossas vidas. Nós oramos, Senhor, para que abençoe-nos a todos nesta manhã. Para que abençoe, Senhor, a Tua palavra, que será trazida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. A palavra do Senhor, ela é muito rica. Cada dia que passa, cada dia que a gente se aprofunda mais, ela nos surpreende, ela nos faz enxergar muitas vezes não só aquilo que está escrito na letra,
mas ela nos faz enxergar além. Ela nos faz ver que tudo aquilo que precisamos entender, que tudo aquilo que precisamos para muitas vezes trazer paz, trazer alegria, felicidade ao nosso coração, está inserido nela. Na palavra de Deus também, ela nos surpreende pelo fato de que ela é uma palavra que tem mais de 1000 anos, foi escrita lá por Moisés, os primeiros livros, então tem mais de 1000 anos, muito mais inclusive, né? Ela é milenar, mas ainda assim ela é uma palavra atual. Ela serve, ela nos dá pleno ensinamento para a atualidade em que estamos vivendo. E se nós nos permitimos, e é verdade que é bom deixar claro aqui que muitas das vezes nós falhamos quanto a isso. Não estou dizendo só pelos irmãos, né? Mas estou dizendo em relação a mim também, porque muitas vezes o pregador ele prega melhor a sua própria necessidade, irmãos. Então, se nós nos deixarmos guiar por ela, nós jamais seremos confundidos. Jamais seremos confundidos. Nós teremos sempre nós teremos uma direção certa e segura. E a palavra que nós lemos hoje não é diferente. A palavra aqui fala de Paulo. Eu não preciso entrar no mérito de quem era Paulo, né? Porque todos sabem muito bem quem era Paulo antes da sua conversão. E quem foi Paulo depois da sua conversão. Mas o fato é que, em um determinado momento, Paulo foi preso pelos judeus e levado até o rei Agripa. E ali, em um julgamento, ele foi condenado e ele apela para César por ser cidadão de dupla nacionalidade, tanto judeu quanto romano. Ele tinha esse direito de apelar para César. Na verdade, assim, antes até deles darem a sentença, ele apelou para César porque pensava ele ter mais chance. Mas se nós continuarmos lendo um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que nada na vida do servo do Senhor é por acaso. Não foi por acaso, nem por medo, nem por nada disso que Paulo apelou para César. Nem por obra do destino. Não, não é isso. Mas foi pela vontade de Deus. O próprio Senhor Deus falou: importa, Paulo, que vejas a César. E nem acontecerá. É bom, meus irmãos, quando nós conseguimos, quando nós nos deixamos, quando nós nos permitimos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É fácil? Não. Não é fácil. É muito fácil pregar. É muito fácil estar aqui e falar isso para vocês. É muito fácil. Agora, viver é a parte difícil. Viver como um servo, viver como crente, viver
muitas das vezes negando a si mesmo, não é fácil. Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim também. Às vezes eu falho. Assim como muitas vezes você pode estar se autoavaliando nesta hora e falar assim, eu também falho. Mas importa para nós, irmãos, é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, a cada manhã. O Senhor nos dá uma nova oportunidade de viver na sua presença, de fazer uma nova escolha, de escolher diferente do que você escolheu ontem, e pode ter escolhido errado, mas você pode escolher agora, hoje, escolher o correto, o certo, de deixar o Espírito Santo te levar, de deixar ele guiar o seu caminho, de deixar ele crescer dentro de você. É assim que a palavra diz, que o menino, que Jesus, ele crescia e se fortalecia em espírito e em verdade. E assim tem que ser dentro de nós também. Um dia ele nos chamou, ele nos alcançou, ele nos trouxe para a sua presença. E é como se uma criança tivesse nascido dentro de nós. Ele nasceu dentro de nós como uma criança, podemos dizer assim, simbolizando. Mas importa, irmãos, que a cada dia nós venhamos a deixar essa criança, esse menino Jesus que nasceu um dia, que nos alcançou, que nos trouxe. É simbolismo, tá, irmãos? É como uma simbologia. Deixarmos esse menino crescer dentro de nós, evoluir, tomar conta, tomar o espaço dentro do nosso coração. Importa deixar que ele cresça e que eu diminua. Assim nós entenderemos a cada dia a direção do Santo Espírito de Deus para as nossas vidas. Quando Paulo faz a escolha de apelar para César, a obrigação, segundo as leis romanas, era que aquele rei ali, o rei Agripa, que era o rei daquela comarca, o enviasse até a Itália, até Roma, para que lá ele fosse então julgado por César. E ele pegou o centurião, Júlio, e deu a Júlio essa incumbência de que levasse Paulo até lá. Então eles foram navegando ali por parte da Ásia, Chipre, aonde os ventos eram contrários, mas eles arrumavam a vela e iam. E o que acontece, irmãos, quando nós fazemos a escolha de viver segundo o Espírito Santo? Os ventos contrários vêm. Os ventos contrários vêm para tentar desviar o seu foco, para tentar desviar o seu caminho, para tentar fazer você não permitir com que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. Os ventos ali que levavam Paulo para Roma, para a Itália, e que era o desejo de Deus, do Senhor, eram contrários a tudo. E eles tiveram grande dificuldade. E eles foram partindo devagar, até Creta, chegaram num lugar chamado Bons Portos. E ali eles passaram um tempo
esperando com que aquele vento melhorasse. Mas Paulo, como um homem cheio do Espírito Santo, que se tornou, na verdade, porque o Espírito Santo também foi crescendo através da vida dele, Paulo virou para aqueles homens depois de um tempo, quando viu que eles queriam voltar a navegar, e falou: Olha, eu acho melhor não navegarmos, porque eu percebo que a navegação há de ser incômoda. Se nós lermos, irmãos, o versículo 11, vai dizer assim que o centurião, que Júlio, que era quem cuidava de Paulo, quem tinha a ordem de entregar Paulo em Roma, ele acreditava mais no piloto do navio e no mestre do que no que Paulo dizia. Os irmãos já perceberam que às vezes na nossa vida é assim? A gente prefere dar ouvido às vozes dos amigos, dos familiares, dos que estão à nossa volta, ainda que essas vozes sejam contrárias às vozes de Deus, contrária a tudo aquilo que o Senhor tem direcionado na nossa vida. Os irmãos já se depararam com essa situação? E como é difícil negar às vezes, não é verdade? Como é difícil negar? Porque você não quer magoar as pessoas que estão à sua volta, de quem você gosta, de quem você ama. E aí te coloca numa situação constrangedora. O fato é, qual voz eu tenho que ouvir? As vozes que estão à minha volta, ao meu redor, ainda que elas sejam contrárias à voz de Deus, para não magoar, ou eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus na minha vida? Vou deixar essa reflexão para os irmãos. Não sou eu quem tem que julgar isso na sua vida. Você julgue-se a si mesmo. E eu tenho que julgar a mim mesmo. Mas isso acontece. Vozes contrárias querendo nos impedir de fazer aquilo que é a vontade de Deus. E Paulo dizia, irmãos, irmãos não, né? Olha, eu vejo que a navegação vai ser incômoda. Nós vamos ter problemas durante a navegação. E por certo, Paulo falava isso porque ele sabia que o Espírito Santo de Deus tocava no seu coração a esse respeito. Falava com ele a esse respeito. Porque onisciente, onipresente, onipotente é Deus, irmãos, não somos nós. Nossa visão é limitada. Eu consigo ver até a parede que está na minha frente. Mas eu não consigo ver além disso. Os meus olhos não permitem. Mas Deus não. Deus, ele conhece o ontem, ele conhece o hoje e ele conhece o amanhã também. O centurião, ele preferiu acreditar mais no piloto e no mestre do navio, que não conheciam a Deus, do que a Paulo, que era um servo de Deus. Então eles começaram a navegar, dizendo que não era cômodo ficar ali naquele porto, porque aquele porto não era um lugar bom para se passar o inverno. E eles queriam tentar chegar até Fênix, que era um porto melhor para se passar o inverno. De repente veio um vento da África,
que era favorável para que eles fossem para esse porto. Apesar da palavra de Paulo dizendo que não seria bom, pareceu bom aquele vento. Pareceu bom. E eles entraram no navio e foram para lá. Navegando perto da costa em Creta. Quando de repente veio o vento da palavra, do texto que nós lemos. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. O vento tinha nome. Euroaquilão. Euroaquilão significa braço de vento, tempestade, vinda do sudoeste. Meus irmãos, muitas tempestades se levantam para nos impedir de seguir os caminhos do Senhor. Nesta hora, muitas doutrinas estão sendo espalhadas nessa vida. Muitas doutrinas têm entrado nos nossos ouvidos através dos meios de comunicação. Principalmente, nós vivemos nessa era. A era em que nós estamos é a era da comunicação. Nossos filhos recebem tanta informação durante o dia que para nós que somos de um pouco mais de idade é difícil até filtrar. Nós que somos adultos, que já temos um conhecimento, um entendimento, já temos uma experiência de vida, é difícil filtrar. Por causa do tanto de vento, por causa do tanto de doutrina que se entra, que se vem. Que entra dentro das nossas casas, dos nossos lares, nas televisões, pela internet, pelas redes sociais. É difícil até de filtrar. Para nós que somos adultos. Imagina como deve ser para a mente dos nossos filhos, que ainda não são capazes de discernir todas as coisas. Paulo tinha o discernimento de que aquela navegação seria incômoda. Mas o centurião, que era responsável por ele, preferiu não acreditar nele e dar ouvido ao conselho daqueles que não eram de Deus. Não podemos deixar isso acontecer, meus irmãos, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Não podemos deixar chegar ao ponto de que se levante um vento desse, Euroaquilão, uma tempestade dentro das nossas casas por causa de falsas doutrinas que são disseminadas no mundo. Por exemplo, gênero. Gênero é uma falsa doutrina. É uma falsa doutrina. Aí você pode dizer assim, mas o irmão tem preconceito. Não, não tem preconceito. Eu tenho um conceito formado. Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os formou. Ninguém nasce indefinido. Como diz a doutrina de gênero. Ninguém nasce indefinido. Nasce homem, nasce mulher. Assim Deus fez. Falsa doutrina. Esse é só um exemplo, irmãos. Outra falsa doutrina é de que existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Seja ele grande, seja ele pequeno. A Bíblia só distingue um pecado. E que diz que para esse nem há perdão. É para aquele que peca contra o Espírito Santo de Deus.
Deus tem nos dado a direção. Deus tem nos colocado em um porto seguro. O nosso porto seguro é a rocha firme que é o Senhor Jesus. A sua palavra nos diz que Deus, Ele não é homem para mentir, mas que Ele é fiel às suas promessas. Então, se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Levantou-se um vento ali, euroaquilão. Um vento euroaquilão levantou-se ali. E o navio foi arrebatado e começou a ir à deriva. A sair à deriva. Muitos estão andando assim hoje. À deriva. Sem saber para onde ir, sem saber para onde vai, sem saber qual é o propósito de Deus para suas vidas, sem criar com Deus uma intimidade, um relacionamento. Muitos estão à deriva nesse momento. Muitos não estão entendendo o momento em que estamos vivendo. E isso é andar à deriva. Apesar de saber que Deus está no controle. Se o seu barco está à deriva, se a sua casa está à deriva, se a sua vida está à deriva, se os ventos estão soprando nela e levando ela para longe, é hora, meus irmãos, de dobrarmos os joelhos. O mundo inteiro vive um momento ímpar. O mundo inteiro. Ele está solto no mundo um vírus. E nós temos muitos ventos soprando nos nossos ouvidos. Ah, faça isso. Ah, faça aquilo. Ah, faça aquilo outro. Agora vamos nos confinar. Agora vamos sair. Agora temos que trabalhar. Agora temos que continuar confinados. Em quem é que nós vamos acreditar? Que vento que nós vamos acreditar? Ah, ele é perigoso. Ah, ele não é perigoso. Ah, ele só é perigoso para uma determinada classe da sociedade. Em quem é que nós vamos acreditar? Os ventos sopram de todos os lados. As tempestades vêm. E o que elas querem nos deixar é a deriva mesmo. É a deriva, indo à toa. Mas eu, meus irmãos, eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Eu prefiro acreditar na palavra do Senhor. Em determinado momento em que aquele vento não passava, aquele vento euroaquilão que tinha nome não passava, que a tempestade não passava, e que eles começaram a ficar com medo a ponto de irem se desfazendo das coisas que estavam no navio e até do próprio navio, para que ficasse mais leve, para que tentassem controlar o vento e não conseguiam controlar com seus esforços, com as suas forças, com as suas mãos, com seus pensamentos, com as suas atitudes. Paulo dá uma palavra a todos. E ele diz assim: o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me disse que nenhuma vida se perderia. Meus irmãos,
Podemos ter perdas materiais, sim, nesse momento de vento, de tempestade que estamos passando. É fato que vamos ter. Mas é mais importante que nenhuma vida venha se perder. Nenhuma vida. É mais importante que a palavra de Deus se cumpra em nós e que nós possamos não andar à deriva por aí, não seguir os ventos das doutrinas de homens, mas é muito mais importante que nós venhamos a seguir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque o Deus de quem nós somos e o Deus a quem nós servimos, Ele nos garante que nenhuma vida se perderá. Porque a salvação vem de Deus. Porque a salvação ela vem do Senhor. Porque um dia Ele morreu na cruz para nos salvar. Porque quem tem nos dado a direção para que nenhuma vida se perca é o Espírito Santo de Deus. Portanto, preserve a sua vida. Em relação a muitos ventos sobre esse vírus que está no mundo, preserve a sua vida. Se você faz parte do grupo de risco, fique em casa. Preserve a sua vida. Material a gente trabalha e consegue de novo. A sua vida não pode ser perdida por causa disso. O próprio Senhor nos ensinou, né? Que muitos só se preocupam com as coisas materiais, com os bens dessa própria vida, para juntarem. Uma parábola diz isso. Que um certo homem trabalhou, fez a sua colheita, viu que os seus celeiros eram pequenos e disse assim: eu vou desmanchar esses celeiros, vou fazer celeiros maiores. E aí eu vou juntar tudo isso aqui no meu celeiro, vou guardar tudo, vou acumular muito aqui nos meus celeiros e quando eu tiver terminado eu vou dizer assim: agora descansa minha alma. Aí vem a voz do Espírito Santo e diz assim: louco! Amanhã te pedirão a tua alma. E o que é que tens para oferecer? Meus irmãos, bem nenhum dessa vida vai ser capaz de salvar a nossa alma. Só o Senhor Jesus. Ele é o único e verdadeiro caminho. Quando os ventos se levantarem, quando as muitas vozes tentarem entrar dentro das nossas casas, nos nossos ouvidos, os ventos das doutrinas, das informações, será que são verdadeiras? Será que não são verdadeiras? Humanamente não dá para sabermos. Mas pelo Espírito Santo de Deus dá para sabermos. O Deus de quem nós somos e a quem nós servimos, Ele nos garante que nenhuma vida se perderá, que nenhum daqueles que forem fiéis se perderão. Pode se perder o navio se perdeu. Eles chegaram em uma ilha à deriva por causa do vento. Mas como a palavra disse, como o Espírito Santo de Deus disse a Paulo, ele disse assim:
Não se preocupem. Esta noite um anjo me visitou. Vou ler o versículo 24. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Meus irmãos, nós não conseguiremos combater com nossas próprias forças as doutrinas, os ventos de doutrinas que sopram nesse mundo através dos meios de comunicação. Pelas nossas próprias forças, não. Nós não conseguiremos combater os ventos de doutrinas que sopram para dentro dos ouvidos da mente dos nossos filhos, não com nossas próprias forças. Nós não conseguiremos combater os ventos das notícias que entram dentro da televisão na nossa casa. Não conseguiremos com nossos esforços, com nossas forças. Mas eu vou finalizar agora dizendo para você que o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos está do nosso lado. E Ele há de combater essas doutrinas mentirosas por nós. Ele há de combater essas doutrinas mentirosas que tentam deixar o nosso barco à deriva, que tentam nos confundir a cada dia, para que os nossos filhos não se percam, para que a nossa casa não se perca, para que a nossa vida não se perca, para que a nossa família não se perca. Só precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus e dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a face do nosso Senhor e criarmos com Ele um relacionamento e pedirmos a Ele ajuda, auxílio, porque Ele é o nosso amparo e a nossa fortaleza. Amém, meus irmãos? Assim é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Esperamos do fundo do coração que tudo se normalize o mais rápido possível, porque estou sentindo falta de encontrar os irmãos na igreja, poder abraçá-los. Mas é só um momento. É passageiro. Tudo nessa vida há de passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Vou finalizar com esse texto de Paulo. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Você é um servo e uma serva de Deus, fiel, que busca a face do Senhor, que ouve a voz do Espírito Santo. Então não se preocupe. Aconteça o que acontecer,
Deus te deu todos quantos navegam contigo. E Ele há de cumprir essa promessa na sua vida e na minha vida também. Amém? Vamos orar encerrando. Senhor nosso Deus, abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos, aqueles que puderam ouvir a mensagem dessa noite, que nós venhamos a guardá-las nos nossos corações, que nós venhamos a vivê-la. Senhor, que a cada dia que se passe na nossa vida, nós venhamos a ter o discernimento do Espírito Santo para não darmos ouvidos às vozes dos ventos das doutrinas desse mundo que entram dentro da nossa casa, nas redes sociais, através dos meios de comunicação. Mas que nós venhamos, Senhor, a podermos viver debaixo da direção do Teu Santo Espírito, dando ouvidos somente à voz do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Senhor, que não venhamos a estar desesperados, abatidos, mas que tenhamos fé, a fé para crer no Senhor Jesus, nosso Deus, para que o nome do Senhor a cada dia na nossa vida possa ser engrandecido. Importa, Senhor, em nós que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir a cada dia. Importa, Senhor, que o Senhor apareça e que a cada dia eu me abstenha dos valores dessa vida. Senhor, nos ajuda nesse momento difícil. Nos ensina. Nós ouvimos vozes, Senhor, nesse mundo de tudo quanto é lado. Uns dizem para fazer isso, outros para fazer aquilo, mas nós não queremos essas vozes. Não são esses ventos, Senhor, que tem que levar o nosso barco. Mas, Senhor, nós queremos a voz do Espírito Santo de Deus a nos guiar, a nos direcionar, a nos ensinar, Senhor, o que é correto, o que devemos e o que precisamos fazer. Estamos aqui como servos teus, Senhor, para seguir e para cumprir a tua vontade. E é por isso que colocamos as nossas vidas em tuas mãos, para que essa vontade de Deus possa se cumprir nelas. Nos ajuda, Senhor, para que, conforme a tua palavra, nenhuma vida se perca, mas que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Nós oramos para que abençoe também aqueles irmãos que não puderam assistir, Senhor. Os que irão assistir mais tarde. Oramos, Senhor, para que abençoe também a eles. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Essa noite também nós teremos uma transmissão no horário do culto. Fica para nós essa palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Fiquem com Deus.